Mulheres competem entre si? Como todo mundo. É verdade que as mulheres se arrumam para agradar os homens? Não. Elas se arrumam para competir entre elas, principalmente. Sororidade existe? Não. É mais fácil acreditar em uma mulher do que acreditar em um homem? Não. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre um assunto que não está na moda. A violência de mulher para mulher. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, tem se falado muito na violência contra a mulher, que é sem dúvida e intoleravelmente frequente no Brasil. Mas aqui a gente vai falar de um outro aspecto, que é a violência da mulher para com a mulher, de mulher para mulher. Eu queria saber antes, você acha que as mulheres são mais violentas entre elas do que os homens são violentos entre eles? De jeito nenhum. Assim, eu, na verdade, acho que esse tema ele só aparece na pauta porque as feministas mentiram e inventaram uma narrativa, como está na moda dizer, e que nessa narrativa haveria, então, não haveria, melhor dizendo, qualquer forma de violência entre mulheres, que seriam a priori irmãs, daí a sororidade, o soror, do latim, irmã, e que só existe porque as mulheres são submetidas aos homens, né? Então, esse mito, essa falsa teoria, é que acabou transformando em tema o assunto da violência de uma mulher com a outra, coisa que toda mulher sabe, todo mundo sabe. Nesse sentido, aí pode aparecer questões como, eu já ouvi, mulher é mais violenta entre si do que homens? É claro que não, acho que a violência é disseminada na humanidade. Homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, mulher. É claro que a violência masculina é um tipo de violência muito mais detectável na história, porque a violência entre homens, de certa forma, fez história, né? E, nesse sentido, guerra, duelo, assassinatos. Então, não dá para dizer que mulheres são mais violentas entre si do que os homens. Então, falando ainda na questão de gênero, você não vê diferença nem na frequência e nem na existência, na ocorrência, mas você vê uma diferença de natureza. Se disse, por exemplo, que a violência entre os homens é mais visível, talvez seja mais física, talvez? Sem dúvida. Quer dizer, e nesse sentido, é claro, eu lembro de algum tempo atrás, se não me engano, o prefeito de Bogotá, acho que foi Bogotá, na Colômbia, se não me engano, ele fez uma espécie de experimento em que ele pediu, sei lá, um dia da semana que os homens não saíssem na rua, só mulheres. E isso teria diminuído a violência no sentido de assalto. Acho que isso foi no começo do século XXI, por aí. Lá pelos anos 2001, 2002, alguma coisa assim, ou no final do 20. E por quê? Porque normalmente os homens estão mais envolvidos em violência física, seja ela de alguma forma legitimada por guerras e tal, ou ilegítima. Nesse caso, basta ver a lotação das cadeias, a proporção entre... E o tipo de crime que os homens cometem, diferente das mulheres. Então, há sim, claramente, uma diferença. A violência masculina tende a ser mais física. E, agora, isso faz com que se ache que uma mulher não é violenta com a outra. É claro que é. Basta você conviver com mulheres no trabalho, na família. É a violência mais psicológica, quase. Será que as mulheres competem mesmo entre si? Linhas Cruzadas foi às ruas fazer essa pergunta. Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu creio que as mulheres competem entre si, que elas, assim, eu como mulher, a gente se sente na vontade de mostrar que é melhor. Mas é sutil, não é aquela competição de muito acirrada que nem os homens fazem, né? É para machucar, às vezes machuca as pessoas. Eu acho que as mulheres são mais sutis. Eu acredito que algumas sim. A gente não pode relativizar, né? Mas algumas competem. Com certeza, porque as mulheres, elas
elas disputam entre si, né? Se uma está bem vestida, a outra quer ficar melhor. Então, infelizmente, eu não sei se é por conta da sociedade, mas as mulheres competem sim, com certeza. As mulheres se arrumam mais para outras do que para os homens. Sim, eu acho que sim, por conta da sociedade machista, que é muito forte, pesa muito nelas, né? Então, acho que isso, de alguma forma, faz com que elas entrem em competição entre elas, mas não de maneira voluntária, né? É uma coisa que a pressão que vem por elas, vem em cima delas, que faz com que isso aconteça muito forte no universo feminino. Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que a gente é criada desde pequena a olhar a outra e, infelizmente, né, a nossa cultura é muito machista, então, desde pequena, a outra tem o cabelo mais bonito, o cabelo maior, tem os cílios maiores. Acho que a gente tinha que melhorar muito nisso, porque é uma pena. Uma das entrevistadas fala que existe mesmo, logo no começo, e não sabe se é por causa da sociedade. Aí o rapaz, que quer ser mais feminista do que as feministas, põe na conta do machismo. A outra menina também põe na conta do machismo. Na realidade, esse argumento é um argumento que você não consegue provar, né? Mas ele tem uma validade, dizer que é a sociedade machista. Ele desresponsabiliza a violência de uma mulher pela outra. É isso que ele faz. Aliás, como todo argumento que vem dessa esquerda cultural americana, desresponsabiliza, porque Ou você não seja, consegue a mulher provar isso. agride sim, a mulher compete sim, mas isso é culpa dos É homens. culpa do homem, quer dizer, quando não há nenhuma forma de provar essa hipótese, zero forma, né? Quer dizer, seria mais simples se a gente pensar aqui naquele conceito muito famoso da filosofia chamada navalha de Occam, né? Conceito do William of Ockham, né? Que é, diante de duas teorias, escolha a que é mais simples. A teoria de que é porque a sociedade sempre foi machista, então as mulheres só competem porque os homens criam ela para elas. Você, para testar essa hipótese, você teria que criar um outro planeta, com outra população, e ninguém consegue fazer isso. A outra hipótese é as mulheres competem entre si, porque os seres humanos competem entre si. É tão óbvio, é tão ululante, que fica uma coisa assim, tipo, pô, será que eu estou louco porque eu vejo que é uma hipótese simples? Seres humanos competem entre si. Seres humanos se ajudam, competem, preferem esse, preferem aquele, não gostam de um, não gostam do outro. Por que é que as mulheres haveriam de partilhar de uma bondade suprema e só não fazem porque os homens malvados não deixam? É intelectualmente miserável essa hipótese. Então, você está voltando àquele seu argumento inicial, de que isso, a violência entre as mulheres, só virou, digamos, notícia, porque ela foi desmentida ou tratada como uma mentira por um grupo de feministas. E, Thaís, eu às vezes suspeito que grande parte do tempo que a gente gasta em debate público, no começo do século XXI, agora adentrando a terceira década, é jogando tempo na lata do lixo para ter que lidar com mitos que a crítica cultural inventou. Você tem que ficar o tempo inteiro se batendo com isso, porque essas coisas se espalham para a educação, se espalham para a psicologia, caem nas redações de jornal, formam filósofos, sociólogos, todos os ólogos que você quiser, né? E você tem que ficar o tempo inteiro limpando a sujeira que vai sendo criada, sujeira aqui, igual a teorias falsas, e perde tempo de tentar compreender como o mundo funciona. Vamos assistir agora uma cena de Modern Family, em que a personagem Claire fica surpresa ao saber que a Glória, que é a mulher do seu pai, com quem ela sempre teve uma certa rivalidade, está grávida. Vamos ver a reação dela. I'm pregnant. You're gonna get fat. Oh, okay. It's great. It's great. You're pregnant. That's great. Congratulations. Wow, it was a surprise. Yeah, I'll bet. What did my dad I say? haven't told him yet. I worry that he's going to think it's not such great news. Oh, no. Don't be silly. He's gonna be thrilled. I knew he wasn't gonna be thrilled. And if history was any indication, he wasn't gonna be able to hide it. Muito amiga. Né? Não, mas assim, veja, se você tem uma situação, é muito sabido que
um dos ambientes onde você tem mais tensão, é o ambiente onde um pai se casa com uma mulher muito mais jovem, que pode estar perto da idade da filha, certo? Quando as meninas percebem que não precisam mentir, elas falam disso até hoje. Quer dizer, mas como o discurso falso feminista nesse assunto cria como que um imperativo moral, certo? De que não, que você tem que achar lindo, tem que achar maravilhoso, quando na realidade ela estava super incomodada com a situação da mulher. Eu não estou nem dizendo que ela deveria virar, não é uma questão de dizer o que ela tinha que fazer, desgraçada, você ficou grávida do meu pai, né? E que ela agiu de uma forma minimamente elegante. Mas o interessante da cena é que, na sequência, você consegue saber o que ela está pensando verdadeiramente. É esse tipo de ambivalência da realidade. É claro, ela não ia dizer, sua cretina, você ficou grávida do meu pai, você tem idade para ser filha dele, sei lá o quê. Mas a segunda parte da cena, hoje, é como se ela tivesse que ser proibida em muitos setores. Por quê? Porque está mostrando a realidade do sentimento dela. Que muita filha de pai que se separa da mãe e se casa com a mulher da idade dela, tem vontade de matar a madrasta jovem, fala horrores dela, diz que é vagabunda, que não sei o quê, apesar de, hoje em dia, ficarem falando para as meninas, mentindo, que elas não sentem isso. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver a violência entre as mulheres e as suas manifestações. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a violência entre as mulheres. Pondé, um dos motes do feminismo é de que ninguém larga a mão de ninguém, ou seja, as mulheres não deixam as outras mulheres na mão, coisa que você já disse que não é verdade, porque a violência existe entre homens e, portanto, entre mulheres também, apesar de que com características diferentes. De onde é que surgiu essa máxima dessa nova onda do feminismo? Ninguém solta a mão de ninguém. E por que isso foi criado? No que isso beneficia a ideia da nova onda feminista? Beneficia porque é um argumento que visa supostamente criar um outro contrato social entre as mulheres. E ao criar esse outro contrato social entre as mulheres, fortaleceriam as mulheres na luta contra a sociedade patriarcal. É uma versão análoga à ideia do trabalhadores do mundo univos. A ideia de que um determinado grupo, que é evidentemente vítima de uma estrutura opressiva desde que o cosmos existe, supostamente, né? E, por isso, iria estabelecer uma unidade entre o grupo contra aquele que a oprime. E, ao fazer isso, então, que é justamente a ideia da sororidade, né? Quer dizer, sororidade, do latim soror, não fraternidade representando a humanidade como um todo, o amor entre irmãos, frater, mas sim soror, o amor entre irmãs. Então, essa ideia da sororidade, que é essa hipótese feminista falsa, que ela se articula em analogia à hipótese da luta dos trabalhadores, que hoje é completamente ultrapassada, tanto é que a esquerda teve que grudar em coisas como identidades de gênero, porque os operários claramente querem melhorar de vida, arrumar emprego e viajar para tudo quanto é lugar, e dane-se a luta de classes, certo? Então, a esquerda, viúva do socialismo histórico, ela teve que grudar em outros grupos. E aí faz um discurso semelhante, de que as mulheres vão se unir contra os homens, contra a opressão, e dessa forma vão se tornar poderosas e não vão se dividir, não vão competir entre elas, certo? Isso normalmente funciona principalmente com menina jovem, que hoje em dia sofre um estrago enorme de professoras feministas e professores feministas, que ainda são piores. Então, as professoras feministas e os professores feministas ensinam essas meninas jovens que existe no mundo essa fraternidade, essa sororidade, e não um mundo em que mulheres
assim como homens competem com homens, mulheres competem com mulheres. Então, vamos trazer isso para a prática. Que exemplos concretos desautorizam a tese da sororidade que é pregada pelas feministas e pelos feministas? Olha, esse tema só existe porque inventaram a mentira que não existe essa violência. Porque a violência existe entre a humanidade como um todo. Você pode encontrar isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? No sentido de que uma mulher compete com a outra, fala mal da outra, inventa uma história contra a outra, porque ela quer o lugar da outra. Né? Assim como todo mundo no ambiente competitivo de trabalho. E aí o que acontece? Quando você inventa que não existe a competição por trabalho, e essa competição ela pode aparecer, por exemplo, inclusive na forma, como eu dizia no começo, o modo como você fala da colega de trabalho, certo? Você solta uma palavra que, seja lá por que razão, talvez evolucionária, as mulheres parecem ter um vocabulário mais sofisticado do que os homens, dominar mais o vocabulário subjetivo, como se fala, então a violência é de forma mais sutil. Então, às vezes, você joga uma palavra numa reunião, porque a colega de trabalho não chegou, ou ela chega atrasada com o cabelo molhado do lado de um outro colega de trabalho. Aí a outra já olha uma para a outra e dá uma risadinha, porque está com o cabelo molhado no meio do expediente. Chegou junto com um colega de trabalho, no meio do expediente, atrasada na reunião com o cabelo molhado. Quer dizer, às vezes um cara nem vai perceber esse detalhe, mas as duas mulheres vão perceber. Por exemplo, imagine uma situação em que você tem um grupo de amigas, né? E agora trazendo para o ambiente das redes sociais. Esse grupo de amigas, elas vivem sempre juntas, né? Como amigas normais. E aí uma delas faz alguma coisa que as outras não gostam. A partir de então, que foi cancelada de certa forma, ainda que continuam sorrindo no meio da classe, com as outras pessoas e tal, ela desaparece das postagens das outras 4 amigas, certo? Desaparece. Por quê? Porque ela não está saindo mais com as outras amigas, mas ninguém fala desse assunto, certo? As outras pessoas da classe começam a perguntar: por que você não estava na festa de fulana? Por que você não postou na festa? Ou aquele grupo de amigas vai, sei lá, passar o final de semana num sítio de uma delas, onde elas sempre foram. E não convida convidam. essa, cancelada. E aí, quando elas voltam para a faculdade, depois do feriadão, começam a comentar, aliás, já postaram, né? Começam a comentar na frente dela que elas foram juntas no programa que elas sempre foram. Mas dessa vez... E aí, se a amiga vai e checa, faz uma checagem, não, a gente pensou que talvez você fosse viajar, porque você tinha falado. Então, fica tudo meio sutil. Inclusive, de vez em quando, trata bem, de vez em quando trata mal. Então, e aí está a tortura. Aí está a tortura psicológica. Quer dizer, a própria dúvida sobre a continuidade do afeto é parte da tortura, certo? Você deu 2 exemplos de violência entre as mulheres. Um no ambiente de trabalho, que pressupõe uma mulher mais velha, já madura e formada, e a outra no ambiente de rede social, que pressupõe uma garotada mais nova. Então, você acha que esse tipo de violência, como você descreveu, sutil, não declarada, ela tem idade ou ela se estende por várias gerações? Acho que ela não tem idade, não. Quer dizer, as pessoas, quando envelhecem mais, tanto homens como mulheres, tendem a diminuir a violência. A mulher que já viveu mais e que hoje tem 50 anos ou 45, ela pegou menos essa rebordosa, porque é uma propaganda sistemática que vem desde a escola, né? E que está na mídia, está na arte, está em toda parte das ciências humanas de alguma forma. Então, essa mulher de 50 anos, ela é capaz de enxergar, inclusive porque quando você tem 50 anos, espera-se você entenda um pouco melhor como funcionam as mentiras do mundo, né? Agora a gente vai ver uma cena de Grey's Anatomy, em que a Cristina Yang, que é a personagem tida como a mais inteligente da sua turma, faz um comentário irônico sobre uma outra médica, Izzy. Vamos ver por quê. Only 6 women out of 20. Yeah, and here one of them's a model. Seriously, that's gonna help with the respect thing?
You're Christina, right? Monroe, Osborne. That's the Nazi? I thought the Nazi would be a guy. I thought the Nazi would be a Nazi. Maybe it's professional jealousy. Maybe she's brilliant and they call her a Nazi because they're jealous. Maybe she's nice. Let me guess, you're the model. Uma das maiores mentiras que existe no ambiente de trabalho ou em faculdade, em geral, é que os homens põem em dúvida a inteligência das mulheres bonitas. Isso é uma mentira descarada. Quem primeiro coloca em dúvida a inteligência de uma mulher bonita é outra mulher, como essa série aí mostra. É outra mulher. É ela que põe em dúvida a capacidade de uma mulher bonita, achando que, na verdade, ela só está ali porque ela é bonita. E mais, que porque ela é bonita, em algum momento ela vai se revelar burra. Ou outra coisa, você se lembra daquele estudo israelense que foi publicado há algum tempo na Economist, que eles fizeram o seguinte, mandaram 2.000 e tantos currículos para várias empresas, com fotos e sem fotos, de mulheres e de homens. Os homens tidos como mais bonitões tiveram mais facilidade em conseguir entrevistas, ser chamados para entrevistas. Já as mulheres mais bonitas, o contrário. Elas tiveram mais dificuldade em ser chamadas para entrevistas. E é claro que o estudo ressaltava que a maior parte, a imensa maioria das recrutadoras dos RHs eram mulheres. Portanto, a conclusão era de que não só as mulheres, como você fala, desconfiam da inteligência das outras, como as mulheres teriam uma inclinação a boicotar a contratação de mulheres bonitas. Com certeza. Eu lembro desse estudo e, assim, o que esse tipo de situação mostra é que a mulher bonita é vista pelas outras mulheres sempre como uma ameaça. Sempre, né? Porque a mulher bonita parece que vai conseguir chamar a atenção sobre ela mais facilmente. E é verdade. Em geral, o homem heterossexual vai prestar mais atenção no que a mulher bonita está falando do que não. E pode até chegar à conclusão que não é inteligente, seja lá o que for. Mas de cara, sim, na primeira batida, ele vai normalmente prestar mais atenção no que uma mulher bonita está falando, porque a beleza chama atenção, né? Então, é muito, inclusive porque a maior parte das pessoas que têm poder em RH é mulher, né? Então, é muito normal que nessa situação, algumas delas pelo menos, tentem excluir a mulher bonita, inclusive porque tem gente que acha que mulher bonita cria rolo no ambiente de trabalho. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondel Luiz Gomes te pergunta, essa rivalidade entre as mulheres, ela tem alguma origem evolucionária? É muito provável que sim, aliás, essa é uma tese evolucionista, né? Não só a rivalidade entre as mulheres, como a rivalidade e a competição em si. É tão óbvio isso, né? É uma pena que a gente precisa discutir o óbvio, porque assim, é possível que, por exemplo, as mulheres, como não tinham a possibilidade de produzir uma competição como a dos homens, inclusive com os homens, por conta da força física, imagine que havia a prática de se roubar mulheres de outro bando. Por quê? Porque você ficava sem possibilidade de sexo, reprodução, e os caras iam, matavam todos os caras do outro bando e roubavam as mulheres. Então, a mulher, ela sempre teve menos capacidade física de participar da violência que é característica da história da humanidade, dos homens e tal. Associado a isso, o vínculo entre mulheres e homens dentro do bando e dentro do grupo sempre foi definido por quem fica com quem tem, no caso das mulheres, o mais poderoso, quem tem mais filho, quem é mais fértil, quem não é. Então, a possibilidade da distribuição dos relacionamentos e das vantagens e dos privilégios, que sempre a humanidade correu atrás e as pessoas, entre as mulheres é possível que as mulheres, aquelas que eram mais espertas, mais atentas, né? Mais, inclusive, agudas na observação de tudo, tenha conseguido chamar mais atenção sobre si, limpar o território, afastar as concorrentes e as rivais e chegar a condições de vida melhor. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir por que a violência entre mulheres é um assunto que não está na moda. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a violência entre mulheres. E Pondé, no final do bloco anterior, você estava falando sobre as origens evolucionárias desse tipo de rivalidade que acontece entre as mulheres, que na falta do poder físico, do poder de praticar violência física, praticariam uma violência mais sutil, mais dissimulada. Mas aí, esse tipo de violência mais sutil e dissimulada também parece acontecer entre as mães, uma categoria à parte aí. Existem muitas mães que dizem que costumam receber recados sutis de outras mães, indicando que elas não tratariam tão bem assim os seus filhos, que talvez elas estivessem fazendo alguma coisa errada. Ah, você dá isso para ele? Puxa, que coisa estranha. Na minha época isso era proibido, isso não se dava. Existe uma violência específica de mãe para mãe? Então, específica porque se tem uma criança envolvida e porque a maternidade é, digamos assim, uma característica feminina ancestral, né? Antes que alguém diga que as mulheres ficam grávidas por culpa do machismo, né? Então, assim, porque competir sobre a sua competência enquanto mãe é uma das formas mais antigas de competição entre as mulheres. Porque o filho, ele é um produto imediato e claro daquilo que se associa ao cuidado da mãe, né? É claro que pais e mães podem ter mais orgulho ou menos orgulho pelo filho, pela filha, né? Mas esse tipo de violência é assim, ele está mais gordinho, ele está acima do peso, ou ele está muito magro, sabe? Ou ele está vestido de uma forma que não devia. Ah, mas então fulana é na porta da escola, duas falando, olhando para uma terceira, né? E porque o menino está sempre mal, ou está chorando, então o que ela está fazendo, de forma ela trata essa criança, entendeu? E, inclusive, no sentido se ela é sozinha, se ela não é sozinha, né? Então, essa violência entre mães, que pode aparecer em grupo de WhatsApp, de escola, pode aparecer na reunião de pais e mestres, pode aparecer entre amigas no clube. Às vezes não é na escola, no clube, quando grupos frequentam um clube, e isso acontece da família, a prima com a outra prima, a irmã com a outra irmã, certo? Por quê? Temos que repetir sempre o óbvio, por conta do dano cognitivo que o discurso feminista faz no pensamento, porque os seres humanos competem a partir dos objetos, assim como homens competem para ver quem tem, vamos falar de clichê, mais dinheiro, quem banca uma joia maior, quem tem uma mulher mais jovem e bonita para dizer que ele é super cara. Mas do ponto de vista evolucionário, a gente entende por que o homem tem que provar que ele é capaz de dar uma joia, um carro mais caro, mais bonito, maior para a mulher. Por que, dentro da teoria evolucionária, existiria essa competição na categoria específica mães? Porque a mais antiga função social das mulheres é gerar filhos. Muito natural que elas compitam nessa função, certo? Quer dizer, se você pensar que a mais antiga das funções femininas associadas à experiência física e corporal, como consequência da atividade sexual, ou afetiva, ou só sexual também, é gerar filhos. Gerar filhos e cuidar de filhos sempre foi uma das principais funções sociais que as mulheres tinham nos bandos. Pelo amor de Deus, é óbvio. Resultado, é um marcador evidente de competência. Beijinho no ombro para o recalque passar longe. Beijinho no ombro só para as invejosas de plantão. Essa letra da Valesca Popozuda, cantora de funk, foi feita por ela e agora ela conta pra gente o que ela pensa sobre a letra hoje. Oi, gente, aqui é a Valesca Popozuda. Então, na época de Beijinho no Ombro, o cenário era diferente do atual. Não se falava de sororidade, empoderamento,
como hoje. O mercado musical feminino lucrava muito com a competição. Atualmente, lancei Faz Direito com Tati Quebra Barraco, que há 20 anos atrás éramos colocadas umas contra a outra pela mídia. Mas nunca tivemos problemas pessoais. Tanto que hoje nos unimos para exaltar o poder feminino, gente. E é sobre isso, tá bom? Beijos. Então, acho que ela foi honesta, né? Ela setou a rota, né? Que rota é essa? Naquele tempo fazia sucesso você investir na competição feminina. Hoje não faz mais, hoje você tem que investir na sororidade, que aliás ela citou, que é uma expressão típica desse universo. É claro que quando você começa a investir numa ideia, você não pode investir na ideia de que agora um negócio é fazer música entre irmãs e quando você vai fazer uma declaração, dizer que isso não é verdade. Pô, né? Entende? Na realidade, isso é um dos maiores exemplos. Acho que o Adorno, vendo esse tipo de coisa que a gente vive hoje, ele diria, eu avisei. Quer dizer, é um dos maiores exemplos como toda atividade cognitiva e produtiva do ser humano é capturada pela lógica mercantil, né? Então, é evidente que continua havendo competição profissional. É evidente que homens e mulheres competem. E à medida que essa competição for ficando pior, os espaços vão sendo ocupados e você vai tirando uma e outra. Só que agora, entre as meninas consumidoras de música, é legal você vender a sororidade. Então, se você não vender sororidade, você não vende. Vamos agora ao nosso jogo rápido. Pondé, você sabe como que o jornalista A.J. Mencken definia o misógino? Não. Como que ele definia? Ele dizia assim, e eu quero saber se você concorda. O misógino é um homem que detesta as mulheres tanto quanto as mulheres se detestam entre si. Olha, veja bem, eu acho que ele está fazendo uma ironia. Uma hipérbole. Dizendo que os homens que detestam mulheres apenas está imitando o comportamento das mulheres entre si. É claro que os motivos que as mulheres se detestam não é necessariamente igual aos motivos que misóginos odeiam mulheres, mas eu acho que é bem interessante a lógica, inclusive como provocação, que aliás era o que ele fazia sempre, né? Thaís, você já viu ou viveu uma situação de violência entre as mulheres, assim, no trabalho, por exemplo? Eu já vi muitas na adolescência e devo ter vivido muitas, mas eu me lembro de uma no trabalho, sim, que foi quando eu entrei num trabalho novo no jornalismo e daí existia já uma equipe formada e eu fui pedir fiz a burrada, né? Fui pedir uma orientação para essa colega de como eu deveria entregar o meu primeiro texto para a chefia. E ela, de muito bom grado, me orientou, só que me orientou tudo errado, né? No sentido contrário do que eu deveria fazer. E isso ficou claro quando o chefe mostrou seu total desagrado sobre o meu trabalho e para mim ficou claro que ela tinha lá feito uma jogada dentro de uma área de competição profissional, né? Thaís, que situação você acha que uma mulher pode confiar com mais segurança num homem? Com total segurança nunca, não é? Agora, com alguma segurança, a gente espera sempre que exista essa margem, quanto mais íntimo for o casal. Eu acho que a intimidade aí determina o grau de confiabilidade, né? Mas totalmente nunca. Nunca. Não dá para confiar nunca totalmente. Nunca. Pondé, em que situação, na sua opinião, uma mulher pode confiar plenamente na outra? Olha, eu acho difícil algum ser humano poder confiar plenamente em outro ser humano, independente de sexo ou gênero. Apesar de que pessoas com quem você convive mais tempo, você pode ter uma noção melhor do que em quem você pode confiar, porque você teve mais testes de confiança. Mas talvez uma mulher pudesse confiar mais plenamente em outra se ela entrasse em trabalho de parto numa situação muito perigosa. Certo? Muito específico. Eu achei que você fosse dizer, por exemplo, uma relação entre uma mãe e uma filha.
Também pode ser, apesar de que é muito comum situações entre mãe e filha que dá para confiar, porque é mãe e filho e tal. Você pode encontrar filhas que, mães que quando a filha começa a crescer, compete com a filha, certo? Em termos de beleza, estilo, filhas que podem ser muito cruéis com a mãe quando a mãe começa a envelhecer. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre por que a mentira feminista sobre a sororidade como regra acaba prejudicando as próprias mulheres, principalmente as mais jovens. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a violência entre mulheres. Pondé, então até agora você falou que essa pregação feminista que reza que toda mulher é amiga, irmã, solidária a outra mulher, que nenhuma mulher solta a mão de outra mulher, que tudo isso não funciona porque existe a violência e a competição entre as mulheres, assim como existe a violência e a competição entre homens. No que essa pregação feminista, que coloca a sororidade como regra geral, acaba prejudicando as próprias mulheres e por que ela acaba prejudicando principalmente as mulheres mais jovens? Porque as mulheres mais jovens, assim como os homens mais jovens, estão, tipo assim, chegando no mundo, né? Estão, digamos assim, no momento formativo mais claro. E desse processo estão aprendendo códigos, né? Estão aprendendo relações, gestos, palavras, que inclusive são as palavras, como a filosofia da linguagem sabe há muito tempo, organiza em muito o modo como você sente o mundo, como você age nele, certo? Você pega meninas jovens que estão na escola, no começo, e você começa a dar para elas um certo código de interpretação da vida que elas estão tendo, do modo de relação que elas estão tendo, das dificuldades que elas passam, dos medos que elas passam. Quando você começa a oferecer a essas meninas um certo código esse que é completamente dissociado da experiência humana concreta, certo? Que é o fato de que existe ambivalência, competição, rivalidade, momentos assim, momentos assado nas relações humanas, incluindo as relações entre as mulheres. Quando você oferece um código falso para isso dificulta o ferramental que essa menina tem para se relacionar com a vida e com o mundo na medida que o tempo passar e na medida que ela tiver que encontrar recursos para ela enfrentar esse mundo. Aí ela vai para a realidade e quebra a cara. A mentira está em ser oferecida uma visão de mundo que diz que só há violência entre as mulheres por culpa dos homens. E que se os homens forem, de alguma forma, controlados, transformados, né, as mulheres deixarão de ser violentas entre elas. E aí essa menina fica perdida, porque, na verdade, o que está oferecendo para ela, Thaís? Você está oferecendo para ela um ideal de eu, no senso comum, estou pensando aqui em Freud, um ideal de eu. Que ela mesma não vai conseguir alcançar. Que ela não vai alcançar, certo? E que vai ser mais um elemento para fazer com que ela ache que ela não é capaz, que ela está aquém, certo? E, por sua vez, poderá se transformar em mais uma ferramenta de violência. Violenta no sentido que você torna essa menina possivelmente mais vulnerável, porque ela tem menos recursos para lidar com as emoções humanas, né? Que são emoções históricas, que existem transformações, que a gente não sabe se transformou hoje, se amanhã continua igual, tudo bem. Diante dessa situação, você vê que a ideia é de que nós vamos encontrar um grupo social que vai excluir do mundo a violência. Então, assim como o marxismo histórico, como eu dizia no começo da nossa conversa, no Manifesto Comunista, chamava os trabalhadores a se unir e salvar o mundo,
Agora, essa mentira feminista quer dizer que as mulheres vão salvar o mundo porque elas não têm vocação à violência. A vocação à violência é gerada pelos homens, assim como a vocação à violência era gerada pelo capital. Pondé, a ficção costuma ser também um caminho de aprendizado. Você falou sobre as mensagens que as meninas recebem nos consultórios terapêuticos, na escola, das professoras, etc. Mas a ficção não seria um caminho também para elas encontrarem essas contradições e essas realidades para além do discurso feminista? Então, eu lembro aqui de um livro específico chamado A Exceção, né, publicado no Brasil, que eu até recomendaria para quem se interessa sobre esse tema, que é um livro que se passa em Copenhague. Copenhague tem o famoso centro de combate ao genocídio, né? Que tem lá raízes na história da Dinamarca, no combate ao nazismo e tal. Não vamos tão longe assim. E esse centro, que é um centro de referência no mundo, você tem lá dentro, então, as sociólogas, psicólogas que trabalham no centro, e você tem uma secretária de um dos chefes, que ela é uma mulher, como se chamava no Brasil antigamente, de Doriana, certo? Ela trabalha como secretária, então ela não é socióloga, antropóloga, psicóloga, filósofa, né? E ela tem uma família, filho, marido. E essas mulheres que trabalham no centro de combate ao genocídio, certo? Portanto, num ambiente calçado numa causa social nobre, sem dúvida, elas começam a torturar essa moça, porque consideram essa moça medíocre, careta, ultrapassada, e, portanto, ela é uma exceção àquele comportamento que essas mulheres emancipadas e cultas do centro acham que as mulheres deviam ter, e aí começam a infernizar a moça. Não vou dar spoiler, né? Não preciso dar spoiler para explicar isso. Então vamos agora ver uma cena de Kill Bill de Quentin Tarantino, que mostra o enfrentamento de duas assassinas profissionais, as personagens vividas por Daryl Hannah e Uma Thurman. No passado, elas tiveram várias coisas em comum, entre elas uma paixão pelo mesmo homem, que é o Bill, e também o mesmo mestre. Mas agora elas são inimigas mortais. L. B. Something I've always been curious about. Just between us girls. What did you say to Pai Mei to make him snatch out your eye? I called him a miserable old fool. Bad idea. Know what I did? I killed that miserable old fool. How do you like the fish head? Miserable old fool. I poisoned his fish heads. And I told him, to me, the word of an old fool like you is worth less than nothing. That's right. I killed your master. And now I'm gonna kill you too. With your own sword, no less. Which in the very immediate future will become my sword. Bitch, you don't have a future. Bom, essa cena você tem certos códigos de violência masculina, né, que a gente está acostumado a associar aí, no caso, ao mundo masculino, porque não há, a rigor, nada que impedisse uma mulher usar uma espada, contanto que ela não fosse tão pesada, né, quanto espadas medievais europeias, que eram muito mais pesadas. Então, assim, mas elas usam, então, um jogo de cena com espadas que é típico de cenas masculinas, né, fálicas, né.
Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma conversa antes, que é um tipo de violência super sofisticada, né? E o olhar de uma para outra, as duas são lindas, né? Duas atrizes lindas, que é fundamental. Se vê que ali tem, inclusive, uma preocupação masculina em montar aquela cena, né? E uma pergunta para a outra, mas que bobagem que você falou para fulano para que ele esmagasse seu olho, né? E aí a outra fala, não, ele falou isso, mas aí eu matei o seu mestre e eu vou tomar a sua espada. Mas elas falam isso de um jeito absolutamente doce, aparentemente doce, sem elevar a voz, com um tom de voz brando. Como mulheres. Como mulheres conversam, suavemente. E, no entanto, tem uma violência ali, que, claro, vai se tornar explícita. Na cena, é óbvio, já está explícita a violência, mas é uma violência que vem empacotada num tipo de conversa que duas mulheres talvez tivessem antes de começar a se matar. Certo? Elas podiam estar falando de outras coisas. Uma cena como essa, uma podia perguntar para a outra, o que você fez para que fulano largasse você para vir ficar comigo, por exemplo, né? É um tipo de conversa que podia aparecer ali. Mas é claro que você tem aquele contexto do mestre, da luta, da coisa meio oriental e tal, então vai para esse lado do mestre que matou, do olho que ela perdeu, porque inclusive uma mulher ficar com aquele negócio no olho é horroroso, né? É claro que alguém pode achar meio sexy, de repente, mas normalmente é horroroso. Então, ela estava, na realidade, perguntando o que você falou para fulano para que ele deixasse você tão feia. E vamos lembrar que, como pano de fundo desse comentário maldoso, tinha também a disputa por o mesmo homem, não é? Bom, é uma coisa normal que aconteça. Ainda mais se a outra for mais feia e for caolha. Você lembrar que ela é caolha é um modo de você lembrá-la que a chance dela competir pelo mesmo homem é normal, né? Veja, homens também podem competir por mulheres. O problema todo é que se mente sobre o fato das mulheres competirem entre si, como todo ser humano normal compete. E se você for caolha, a chance de você perder a competição é enorme. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.